Agora sim, começando mais um programa Bem Assim aqui na telinha da TV Mar. Obrigada pela sua companhia. Hoje aqui no programa, nós vamos trazer muitas informações sobre morte súbita. Pois é, esse assunto que está muito em alta, então a gente vai esclarecer algumas dúvidas sobre ele já aqui no estúdio. Também ainda hoje vamos falar sobre síndrome de burnout, pois é, outro assunto também que está bastante em alta. Principalmente agora, né, que aí os estudantes eles estão começando a se preparar mais uma vez para o Enem, então nós também vamos trazer algumas dicas sobre esse tema. Ainda também tem dicas aí para você fazer drinks para curtir o seu carnaval e também tem programa novo chegando aqui na telinha da TV Mar. Pois é, sou Mais Alagoas com muitas dicas de viagens aqui pelo nosso estado e nós vamos saber tudo sobre o programa já. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, pela companhia de vocês. Gosto sempre também de lembrar aqui, que nós estamos lá no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. São as nossas plataformas. Corre aqui para acompanhar a gente e acompanhar também os nossos perfis, tá certo? Estamos te esperando. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje, gente. A gente já começa falando sobre morte súbita, porque é um assunto que está muito em alta e eu acho que vale a pena a gente sempre deixar esse alerta, tá? Seguinte, no dia 12 deste mês, né, um personal trainer de 32 anos, muito jovem, morreu após sofrer um mal súbito durante uma caminhada no bairro Cruz das Almas, em Maceió. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu. Então, para falar sobre esse tema, para esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas, eu estou recebendo agora aqui no estúdio o cardiologista Rógenes Padilha. Doutor Rógenes, fazia tempo, né, que a gente se encontrava? Fazia tempo, Mara. Eu que agradeço aqui a oportunidade, fazia muito tempo e eu sempre é bom estar aqui, né, junto com seus telespectadores aí, falando de um assunto que me é bastante familiar, né, que é morte súbita, né? Pois é. A gente que agradece muito sua disponibilidade, a gente sabe que a agenda do Dr. Rógenes é sempre muito agitada, mas obrigada mesmo, por estar aqui com a gente. Começar explicando o que é a morte súbita. Olha, a morte súbita é um evento inesperado, tá certo? Geralmente ela acontece em todas as faixas etárias de idade, é mais comum entre os 60 a 70 anos, mas geralmente quando acontece em indivíduos jovens, como atleta, como aquele personal trainer, é dramático, porque a gente jamais acha que um atleta, que um personal trainer, um indivíduo jovem, abaixo de 35 anos, vai ter uma morte súbita. Geralmente é um evento fatal, né? E assim, a morte súbita, indivíduos, a gente divide a morte súbita em duas faixas etárias, abaixo de 35 anos e acima de 35 anos. Sim. Abaixo de 35 anos, geralmente são patologias pré-existentes, tá? Patologias que o indivíduo já tinha e muitas vezes não sabia ou não foi diagnosticado. Por isso que a importância de qualquer atividade física, seja ela recreativa ou competitiva, você fazer uma avaliação com o seu cardiologista, porque tá certo, pode Mari? ser que você tenha algum problema e você não saiba. Não saiba. Isso é até interessante, né? Que eu, há uns anos atrás, eu tinha consultório lá no Grande ABC, em São Caetano. Sim. E foi na época que um jogador do São Caetano, Serginho, me lembro como hoje, ele morreu de morte súbita. Só que assim, foi uma morte súbita, não foi um evento, foi um evento inesperado, porque foi morte súbita, né? Ele estava treinando, né? Estava numa partida. Sim. Mas assim, a questão é que ele, no teste ergométrico dele, ele já tinha uma arritmia ventricular que poderia levar à morte súbita. Então, aquele indivíduo, ele tinha contraindicação absoluta para atividade competitiva. E ele sabia disso, ele né? sabia e assumiu o ônus, né? Isso, e assim, deveria ser melhor investigado, né? Prosseguir na investigação, ele fez um teste ergométrico, na época eu fazia teste, por coincidência, em São Caetano, no serviço lá de cardiologia, né? Sim. Então, assim, ele tinha esse teste com essas arritmias ventriculares complexas e esse indivíduo foi a morte súbita, era um atleta que participava de atividade competitiva, né? E geralmente é uma comoção, porque a gente jamais acha que um atleta vai
ter um personal trainer uma morte súbita, né? Uma pessoa jovem que faz exercício físico, que a gente, né, teoricamente, a gente se alimenta bem, jamais imaginaria, né, as pessoas. Elas não tendem a ter esse pensamento. Exatamente, exatamente. Por isso a importância de se fazer uma avaliação cardiológica. Nesses indivíduos abaixo de 35 anos, o que leva à morte súbita é uma patologia de origem genética, que é a cardiomiopatia hipertrófica, que é a hipertrofia de um determinado segmento. E essa hipertrofia, que é uma alteração genética, ela pode desencadear uma arritmia, tá certo? E levar o indivíduo a um evento fatal. A morte súbita, o sinônimo de morte súbita é parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, tá certo? Isso deve ser instituído o protocolo de parada. Né? Sim, geralmente as pessoas, né, que têm a morte súbita, não sei se a literatura fala algo sobre isso, ela tem algum sintoma de que ela não está bem? Olha, pode vir precedido por sintoma. Quais seriam os sintomas? Por exemplo, dor torácica, tá certo? Sim. Se for ligado a um quadro coronariano ou cardíaco, por exemplo, cefaleia. Existe casos de morte súbita relacionada à parte cardíaca, mas existe casos relacionados à parte neurológica, que é uma dor de cabeça de forte intensidade, se ele tiver uma hemorragia cerebral, tá certo? Falta de ar, dispneia, tá certo? Perda de força muscular, no caso, se for um acidente vascular cerebral, popularmente derrame. Então, ela pode vir precedida por alguns sintomas. Sim. O que acontece muito é a negligência desses sintomas e você continuar fazendo atividade física. Mesmo, né? Com eles. Mesmo com eles, entendeu? Tem relatos, não desse caso, por exemplo, de uma modelo que ela, um tempo atrás, teve um evento, muitos anos atrás, teve um evento no São Paulo Fashion Week, e ela já tinha tido síncope. Síncope a gente considera um evento fatal. A síncope pode ter sido uma morte súbita abortada por ela mesma. Sim. Ela teve uma parada e foi abortada. Então, já merecia de uma investigação, entendeu? Sim. E muitas vezes são de origem genética, abaixo de 35 anos. Acima de 35 anos é a obstrução da artéria coronária, é popularmente infarto agudo do miocárdio, que leva mais à morte súbita. Tá certo? Aí, a única forma da gente prevenir é realmente fazendo consultas regulares, né, doutor cardiologista? Sim, sim, consultas regulares ao seu cardiologista, sempre procure antes de qualquer atividade. Às vezes ontem um paciente me procurou para um risco cirúrgico, que é uma anestesia que vai submetida a um estresse físico. Mas você não vai me melhorar só com eletro? Eu disse, não, meu amigo, você pode ter uma doença coronariana. Sim. Eu vou ter que investigar porque você vai passar por um estresse físico, que é uma cirurgia. Isso serve também para atividade física. Então, a gente vai examinar, colher a história clínica do paciente, né? E fazer exames complementares direcionados de acordo com a idade. Sim, tá muito certo? bem. No caso desse personal trainer, doutor, né, eu até falei aqui no início que disseram que ele faleceu após ter um mal súbito. E eu queria saber se tem diferença entre mal súbito e morte súbita. A gente sempre acaba confundindo e falando como se fosse a mesma coisa. O mal súbito e a morte súbita, muitas vezes, elas são empregadas de forma de sinônimo, como se fosse a mesma coisa. Isso. Mas não são, tá? Mal súbito, por exemplo, mal súbito não é uma morte súbita. O mal súbito pode levar a uma morte súbita. Por exemplo, uma desidratação intensa pode levar a um mal súbito, o paciente desmaiar por uma desidratação. Uma hipoglicemia, que é a queda da glicose demais no sangue, pode ter um mal súbito, a pessoa desmaiar. Uma arritmia, mas ele não está em parada. Agora, todo mal súbito deve-se pedir ajuda, porque o mal súbito pode levar a uma morte súbita, que é uma parada, que é um evento fatal, né? Então, e os sintomas até podem ser o mesmo. Por exemplo, um mal súbito pode ser precedido por uma dor torácica, que o indivíduo está infartando, mas ele não teve a parada. Sim. Ele não teve a morte súbita. São coisas diferentes. Claro que uma coisa pode levar a outra. Tá, uma coisa pode levar a outra, mas são coisas diferentes. Uma desidratação, por exemplo. O paciente não vai morrer naquele momento numa desidratação, mas ele pode ter um desmaio pela desidratação, uma hipoglicemia, que é a queda da glicemia, da glicose, do açúcar no sangue, né? Ele pode desmaiar por uma queda do açúcar, mas ele não está morto, né? Ele está desmaiado, desacordado, com alteração do nível de consciência, mas não está morto, não está em parada cardíaca. Tá certo? Ótimo esclarecer isso. E agora, outro ponto que eu queria que a gente falasse era sobre Covid-19. Porque também desse personal trainer surgiram, né, boatos, sempre acaba isso acontecendo, que ele tinha tido Covid há cerca de 15 dias antes de falecer. E aí ficou-se com essa dúvida, tá, mas
ter Covid-19, praticar atividade física. Explica pra gente se tem alguma relação, se tem que ter realmente cuidado após a Covid-19 nessa prática de atividade física. A gente orienta assim, pacientes, eu sei o caso, mas assim, até onde eu sei não foi feito o sistema de verificação de óbito. Sim. O certo era a gente fazer o sistema de verificação de óbito para tentar descobrir a causa mortis dele, tá? A gente sempre orienta os pacientes pós-Covid que tiveram sintomas leves, 10 a 15 dias ele começar a atividade física. Sim. Se ele já fazia atividade física, o que a gente recomenda no consultório é que ele faça 1/4 do que ele fazia antes. Ou seja, né, voltar 25%. Por exemplo, eu vou citar isso de uma forma prática. Eu caminhava 4 quilômetros por dia. Só um. Tá certo? Porque há uma agressão. Isso em indivíduos que tiveram sintomas leves. Indivíduos que tiveram sintomas com comprometimento pulmonar, quando o indivíduo tem comprometimento pulmonar, tem aquelas imagens na tomografia, significa que ele teve uma resposta sistêmica, uma resposta inflamatória sistêmica. Sim. E aí, além do coração, ele tem risco de trombose. Então, ele tem que avaliar um cardiologista, um pneumologista, fazer exames laboratoriais, né? Aqueles indivíduos. Mas, assim, atividade física, reabilitação, é reabilitação cardiopulmonar. É imprescindível, tá certo? Mas, de preferência, ele deve procurar o seu pneumologista, o seu cardiologista. Pacientes que tiveram sintomas leves, olha, eu tive só uma dor de garganta, 1, 2 dias de febre, assim, eu já fiquei bem. Ele pode voltar 10, 15 dias após, né, cessar os sintomas, com atividade leve. O que a Sociedade Americana do Exercício indica é 25%. Então, por exemplo, se ele caminhava 4 quilômetros, ele começa aí, nas primeiras semanas, a caminhar 1 quilômetro. Tá certo? Vai aos pouquinhos, tem muita gente que gosta de ir com muita sede, né? Sim. Né? Até aí às vezes quer fazer tudo. Exatamente. Aí após Covid eu vou me transformar num atleta. Não é assim. Tá? O atleta, ele não nasce de um dia para o outro. Né? Eu era sedentário ontem, hoje eu vou ser atleta. Isso é uma coisa que pode levar ao mal súbito. Por exemplo, ele desmaiar numa atividade física. Então, por hipoglicemia, por má adaptação, a um pique hipertensivo no exame. Porque o seu corpo ele não está acostumado. Não está adaptado. Né? Não está adaptado, isso. Não está adaptado àquele esforço. Então começa de forma leve, né? Até quem não fazia exercício físico, quando, né, se quiser fazer pós-Covid, também tem que ter cuidados, doutor? Com certeza, com certeza. Eu até brinco que de 0 a 100 anos tem que fazer uma avaliação cardiológica. Porque tem algumas patologias que já nascem na criança, entendeu? Entendeu? E até meu filho, o Dudu, disse, papai, você vai fazer o atestado, como é que vai fazer o atestado, vai fazer atividade física? Não, meu filho, porque há uns anos atrás você fez uma cirurgia, você já passou por uma avaliação cardiológica. Você já fez um eletrocardiograma, você já fez um eco, já passou por uma cardiopediatra e a gente não tem história. Então, assim, eu sempre digo, de 0 a 100 anos, procure o seu cardiologista ou cardiopediatra para que ele possa liberar. Não vai ser necessário a cada 6 meses você fazer um monte de exame complementar. Não há necessidade disso, entendeu? Certo. E, doutor, tem como socorrer alguém que esteja ali sofrendo um mal súbito naquele momento? A gente consegue fazer isso? Pode ajudar de alguma forma? Pode ajudar. A primeira coisa é, eu sou professor da disciplina de urgência e emergência, né, lá da UFAL, e a gente sempre institui os protocolos de parada. A primeira coisa que você vê um paciente mal súbito, desacordado, é você chamar por ajuda. Tá certo? Que seria o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, né? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Ou Corpo de Bombeiros, chamar por ajuda. O certo seria, Mara, em locais públicos, a gente ter um desfibrilador externo automático. Sim. Que seria manipulado por qualquer indivíduo, entendeu? Desde que você não precisa nem assim, ele até fala, se você coloca não precisa ter muito, né? Muita habilidade, não, ele é portátil, o certo seria, né? Isso não teria atendimento médico. Por quê? Porque a cada 1 minuto que passa da parada, você tem menos 10% de risco de voltar. Nossa. E depois de 5, 6 minutos, você já tem o risco de faltar oxigênio no cérebro, oxigênio e glicose, e você tem uma morte encefálica. Entendeu? Então, assim, 1 minuto diminui 10%, 2 minutos 20%. Então, assim, vai aumentando a chance de você não voltar. E se voltar com morte encefálica, porque o cérebro é totalmente dependente de oxigênio e glicose para manter as suas funções vitais. Outros órgãos até aguentam um pouco mais de hipoxemia, de hipoglicemia, por exemplo, o fígado, o rim, mas o cérebro não. O cérebro é... Não. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vê alguém, né, passando mal, gente, ligar para a SAMU, para o Corpo de Bombeiros. Exatamente. Chamar por ajuda, né? Tentar ver se
e ter cuidado, por exemplo, se ele caiu numa via, o cenário, entendeu? Uma morte súbita é uma coisa inesperada. É aquele indivíduo que ontem estava falando aqui com a gente, conversando, e de repente, em menos de 24 horas, a princípio não tem nenhuma patologia, e ele vai, no outro dia, assim como um pouco cai duro no chão, entendeu? Desmaia, falta perfusão no cérebro, oxigenação, e ele desmaia e fica desacordado, né? Então, a melhor coisa que você pode fazer é pedir socorro, tá? O quanto antes, isso aqui vai ajudar bastante. Doutor, quais que são as dicas, então, quando a gente fala de morte súbita, de mal súbito, de Covid-19 e de atividade física? Olha, eu particularmente sou fã de atividade física, tá certo? Eu sou fã. É imprescindível, né? O Covid veio para provar isso. Que o Covid, na verdade, quando o indivíduo tem, ele não tem mais o vírus, ele tem uma resposta inflamatória. Então, a atividade física regular, você desinflama seu organismo, entendeu? Sim. Você melhora, inclusive tem associado atividade física com índice de anticorpos. Quem faz atividade física tem 40% a mais de anticorpos contra o vírus. Nossa, olha só. Do que quem é Quem sedentário. não faz. Tá certo? E diversas funções, né? Diversas funções. Eu tinha uma colega lá no Dante Pazanese, que ela era psicóloga, e ela fez com indivíduos que faziam um programa de reabilitação lá no Dante Pazanese, que é o Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo, quem fazia atividade física e atividade sexual. Sim. Todos os indivíduos de 60 a 70 anos que faziam atividade física, eles tinham atividade sexual. Aqueles pacientes do ambulatório de obesidade mórbida, foi a tese de mestrado dela. Eles não eram extremamente sedentários durante 20, 30 anos, com índice de massa corpórea acima de 40, e eles não tinham, tanto homens quanto mulheres, né? Então, isso já serve até, né? Então, a atividade física tem série de benefícios, né? No controle dos fatores de risco que levam à morte súbita. Quais são os fatores de risco conhecidos e tratáveis que a gente pode intervir? Hipertensão arterial, dislipidemia, que é colesterol alto, diabetes, que é a hiperglicemia, tá certo? Obesidade, o controle da obesidade, né? Principalmente a obesidade visceral, né? E o combate ao tabagismo. Muitos benefícios, né? Muitos benefícios, né? Uma série de benefícios. E do bem-estar, né? Você fazer atividade física de manhã, você aumenta seu desempenho, você acaba dormindo melhor, né? Seu desempenho no seu trabalho, eu acho que é melhor. Quando eu fico, às vezes, uns dias sem fazer por outros problemas, nossa, eu já sinto a diferença. Pois é, gente. Então, façam atividade física, pratiquem, tem diversos benefícios aí para a sua vida. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui, sabe? Trazer essas dicas para a sua saúde, para o seu bem-estar, vindas de profissionais que são sérios, que são capacitados, que são qualificados e que estão aqui para te indicar o melhor. Então, hoje, o que é que a gente tem? Pratica aí atividade física, isso pode te ajudar muito. Doutor Roger, você quer deixar algum contato, alguma rede social? Fique à vontade. Olha, eu atendo lá no consultório da Mediraios e na cardiologia avançada do shopping. Mas, independente disso, o que eu oriento é que procure o seu cardiologista. Ótimo. Tá certo? Procure o seu cardiologista, seja indivíduos jovens, idosos, cardiopatas, que já foi... Ah, doutor, já fiz ponto de safena, eu posso voltar a caminhar? Pode, eu até brinco. Você não vai correr uma maratona, mas eu também não corro. Eu também não corri maratona. Mas você pode fazer exercícios de musculação. Você tem que procurar o seu cardiologista para fazer uma avaliação, para que ele possa te liberar, junto com o educador físico e o fisioterapeuta, isso de forma integrada, né? De forma integrada, para que promover uma reabilitação cardiovascular e que tenha uma série de melhoras na saúde desse indivíduo, um impacto grande. Muito bem, então vai fazer exercício físico, busca um cardiologista, tá? Pelo amor de Deus, para você fazer a sua avaliação antes. Obrigada, doutor Roger. Eu que agradeço. Tenha um excelente sempre. Carnaval. Ai, você também. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigado. E olha só, rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta, falar sobre síndrome de burnout.